Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Profissional, o primeiro podcast que fala sobre carreiras profissionais no Brasil. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Pacheco, eu vou ser o host, vou ser o apresentador desse programa, como sou em todos os outros 80, 90 episódios, eu nem sei mais em qual episódio a gente tá, mas eu sei que a gente tá de volta em Floripa e a gente veio gravar mais uma temporada de episódios aqui com profissionais mega capacitados e de áreas que a gente ainda não trouxe aqui. E aí, por isso, eu já te dou o primeiro recado, você que quer ajudar o podcast Bússola Profissional com os próximos convidados, vou pedir para você entrar em contato pelo Instagram Podcast Bússola P. A gente tá lá no TikTok também com o mesmo arroba, ou você também pode deixar aqui nos comentários desse vídeo no YouTube. Agora a gente acabou de juntar o canal oficial do podcast com o canal de cortes, então a nossa audiência está sendo construída novamente aos poucos e a gente está colocando lá. Coloca nos comentários do vídeo que a gente lê todos e automaticamente vai conversar com os profissionais que vocês indicarem. O que é importante dizer é que não precisa ser apenas um profissional de Florianópolis, do Rio de Janeiro. Hoje, com o podcast Bússola Profissional, a gente tem a meta em gravar em diversas cidades. Então, você que tem profissionais qualificados, você que conhece, que você admira essas pessoas, você automaticamente manda pra gente e a gente vai entrar em contato. Se tudo der certo, você pode estar indicando o próximo convidado do podcast Bússola Profissional. E o segundo recado, você que é advogado, você que é médico, você que é empreendedor, empresário, tá querendo entrar no mercado digital e ainda não sabe como. Eu tô enrolando pra caramba com isso, mas a gente ainda não começou a produção de conteúdo, mas se Deus quiser, quando esse episódio vai ao ar, a gente vai estar colocando alguma coisa lá. Então entra lá, Manuel Pacheco N. Você vai conseguir me seguir, vai conseguir conversar comigo. Tá? Mas agora vamos para a nossa convidada. Hoje a gente vai conversar com a cirurgia vascular, doutora Gabriela Borim. Tudo bem, doutora Gabriela? Tudo bem, muito boa tarde. Você tá tranquila, doutora Gabriela? Na verdade, não muito. Na verdade, não muito, mas você vai ficar tranquila. Primeiro, eu queria que você se apresentasse um pouquinho pra gente. Quem é a doutora Gabriela? Quanto tempo ela tem de formação? Qual a especialidade dela? Fala um pouquinho de você, resumidamente, pra gente continuar esse papo. Eu sou cirurgiã vascular, né? Minha família toda hoje eu moro em Floripa, já tem 4 anos. Minha família toda é do interior de São Paulo, mas eu fiz Se mudaram pra cá? Não, eu me Não? mudei pra cá sozinha. Se mudou Do trabalho, sozinha? aham. Entendi, legal. Apesar de ser do interior de São Paulo, eu fiz toda a minha formação na capital de São Paulo, né? Sou paulista. E se apaixonou por Floripa e se mudou? Sim, eu... Já quase fiz o mesmo, Não julga, né? Não te julgo, já quase fiz o mesmo. Mesmo morando no Rio de Janeiro, já quase fiz isso umas 5 vezes. Toda vez que eu venho, eu falo, acho que dessa vez eu fico. Não, aqui é incrível, né? Uma qualidade de vida ótima. E é isso, eu sempre vinha pra cá e tal, e consegui passar no processo seletivo há 4 anos atrás, e aí me mudei e comecei minha carreira aqui. Tá, e só me explica o seguinte. Ser médica sempre foi uma opção? Foi uma obrigação? Ou foi uma escolha complicada? Não, foi uma escolha... Natural? Natural, assim, eu venho de família de médicos, né? Meus pais são médicos. Mas tem aquela pressãozinha, né? Minha filha vai escolher o que ela quer. Mas... Desde que seja medicina. Desde que seja medicina, né? Não, assim, eu tenho 2 irmãos. E meus irmãos não são médicos, só eu. Então, assim, ainda realmente tinha... A pressão é maior ainda, porque se os dois não foram, você tinha que ser. Aí foi um caminho natural, mas foi uma escolha também, legal, né? Eu, ali no colegial, mais ou menos, que eu decidi, sempre tive contato com a medicina desde sempre, e decidi durante o colegial que eu ia prestar medicina, aí fui fazer cursinho em São Paulo, tudo, e... Agora me explica uma coisa, beleza, na medicina tem trocentas especializações, muitas. Uhum. Por que a área da cirurgia vascular? Por que cirurgia vascular? Assim, durante a graduação eu percebi que eu queria cirurgia, né? A medicina, ela tem grandes áreas, assim, né? A área da clínica médica, cirurgia, ginecologia, e aí, no começo eu percebi que eu gostava muito da parte cirúrgica. Já sabia que ia ser cirurgiã, só não sabia que ia ser vascular. Exato. E aí, durante a graduação mesmo, assim, eu tive bastante contato, né? Mesmo na graduação, na residência, e escolhi, eu sempre gostei, assim. Não teve nada muito específico, um profissional, alguém que te influenciou, alguém que você falou assim, putz, tá aí, eu gosto muito dessa pessoa, ela é cirurgiã vascular, não teve nenhum direcionamento assim, foi cirurgia vascular por amor. Assim,
te falar uma pessoa específica, não, mas eu me formei e fiz cirurgia geral na Santa Casa de São Paulo. Legal. E, Bem conceituada, né? e sim, e lá o serviço de cirurgia vascular é um serviço gigante, muito forte, né? Bastante médico que é bem renomado lá. E aí era realmente uma área de admiração, assim, e por ser uma área muito grande ali dentro da faculdade, é um contato maior que a Legal. gente tem. E aí, durante a residência, eu acho que você vai ficando um pouquinho mais maduro, assim, eu percebi que, assim, na cirurgia, na vascular, você tem várias áreas dentro da vascular, né? Ela é tem gente que trabalha só com, por exemplo, cirurgia arterial. Eu trabalho muito mais com cirurgias venosas. Faço muito exame de imagem também. Então, assim, você faz a escolha e você ainda tem um mundo ali dentro, entendeu? Ou seja, dentro da especialização tem 20 especializações ainda que isso podem ser feitas. Exatamente, assim. Então, é uma especialidade bem ampla. Então, você consegue encontrar sempre uma área ali que faça mais sentido com você e você goste mais, que você se especialize mais, sabe? Então a gente entendeu que você escolheu medicina por livre e espontânea pressão, a gente entendeu que cirurgia vascular você se apaixonou, mas eu acho que é interessante saber uma dúvida que, assim, existem áreas que as pessoas não têm muita familiaridade, mas elas já não têm esse conceito de bate-pronto. Então, se você falar assim, pô, o que faz um médico ortopedista? Muita gente vai saber te dizer. O que faz uma ginecologista? Muita gente... Mas nem todo mundo vai saber o que faz um cirurgião vascular. E aí eu te pergunto, o que faz um cirurgião vascular na prática? Cirurgia vascular é a especialidade que vai cuidar da circulação como um todo, né? Sempre falo, com exceção do próprio coração, daí vai ser uma área da cardiologia e da cirurgia cardíaca, e do cérebro, que daí também é uma área, mesmo a circulação, uma área da neurologia e da neurocirurgia. O restante, na circulação, quem cuida é o vascular. É porque, pelo que eu entendo, a parte da cirurgia vascular é uma parte que está interligada com todas as outras, né? Assim, Sim. você tem um pouquinho de tudo, né? Assim, no geral, toda cirurgia, a pessoa vai ter que cortar vasos ou... Exatamente. Cortar o cabeamento do corpo. Exato. Mas na nossa especialidade, a gente cuida mais das artérias e das veias como um sistema interligado, né? Ai, desculpa. Não, fica tranquilo. Como um sistema interligado. Então, assim, a gente pensa nas artérias, né? Que são os vasos sanguíneos que saem do coração e vão irrigar todo o corpo. E as veias que vão trazer de volta na circulação. Então, na cirurgia vascular, a gente vai cuidar ou da parte arterial, cuidando de carótide, dos vasos da perna, vasos do braço, a aorta, ou do sistema de volta. Da parte toda do encanamento do corpo toda ali. do encanamento. É mais ou menos isso. Tá, beleza. A gente entendeu agora o que faz um cirurgião vascular na prática. E aí eu te pergunto, quais são os casos hoje que o cirurgião vascular ele mais atende? Quais são os casos que mais chegam para você? Para mim, hoje que trabalho com os casos venosos, chega mais casos de varizes, tromboses, né, que são... E essas complicações, assim, Cara, trombose é uma coisa que as pessoas, né, têm muito medo, né? Eu acho que quando se fala na parte vascular, trombose é o que mais assusta, né? Sim, no consultório tem muito isso, né? O paciente... Não é uma coisa que é tão comum o paciente chegar com uma trombose, mas com o medo da trombose, isso é bem comum, no dia a dia. As pessoas, elas procuram cirurgião vascular de forma natural ou ele é sempre achado no momento que precisa? Por exemplo, existem outras profissões, como o próprio ginecologista, que as mulheres vão para fazer uma prevenção. Cirurgião vascular, as pessoas só encontram quando precisa resolver alguma coisa ou alguém faz uma consulta preventiva? É muito raro, muito raro. Acho que agora nos últimos anos, assim, com rede social, às vezes até o pessoal fala bastante de check-up vascular, de você ver. Você, de vez em quando, aparece no meu consultório, mas não é a grande maioria. A grande maioria já aparece com... É o desespero. Exato. Doutora, eu vou perder a perna. Exato. As pessoas também confundem bastante doença arterial com doença venosa, né? Então, assim, doenças venosas, no geral, elas não vão te levar a perder a perna. Essas são as doenças arteriais, que também fazem parte, né, das doenças vasculares. Mas são diferentes. São bem diferentes, assim. Então, muitas vezes a pessoa chega e fala, eu
Tenho... meu pai tem diabetes e ele já teve que amputar a perna. Eu tenho medo de amputar a perna. Apareceu minha varize aqui. São mundos e doenças completamente Sim, diferentes, sim. então ainda... Ou seja, se tá saltando pra fora, uma hora vai explodir, né? A pessoa meio... Mas são os conceitos, assim, bem diferentes da gente trazer. O que eu acho legal a gente falar é que, mesmo da tua área, se escuta muito do angiologista e se Uhum. escuta muito do cirurgião vascular. Qual a diferença entre o cirurgião vascular e o angiologista? Então, hoje, praticamente, a gente é uma mesma especialidade, né? Tanto que A pessoa que faz cirurgia vascular, ela também é angiologista. praticamente, né? Angiologia, eu, sinceramente, assim, não desconheço alguém que seja só angiologista nos dias de hoje, Entendi. né? Tanto que a nossa especialidade, você vai tirar o certificado na prova de título, tudo Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Então, meio que hoje é uma mesma Entendi. coisa, mas o nome, né? Angiologia vem mais da parte clínica da Entendi. cirurgia É vascular, né? como se a parte cirúrgica fosse a cirurgia vascular e a parte clínica fosse a angiologia. Exatamente, como se o diagnóstico, o tratamento clínico, o tratamento medicamentoso ficasse com a angiologia e a Entendi. parte da cirurgia vascular seria a cirurgia na prática, entendeu? Entendi. E você tem algumas especializações. Eu acho que você tem uma especialização Doppler, né? Que você falou um Sim, pouco sobre isso. Queria que você falasse um pouco sobre o que é essa especialização. E se eu falei certo, é especialização em Doppler. isso, eu fiz uma residência médica mesmo Caramba, em Doppler legal. vascular. Uma residência em Doppler vascular? Uma Caramba, residência. legal. Fiquei 1 ano fazendo residência médica só em Doppler vascular. Ali onde eu fiz cirurgia vascular, eu fiz cirurgia vascular, né? Endovascular e Doppler vascular. Eu fiz 3 residências depois da cirurgia só Caramba, em legal. vascular. Uhum. Foram 6 anos, né, de formação. Caraca, Cirurgia cara. geral, cirurgia vascular, endovascular e depois mais 1 ano de Doppler vascular. E agora tem que fazer dancinha no TikTok. E agora tem que fazer dancinha. Não é fácil, né? Mas me explica sobre essas residências que você fez. O que é o Doppler vascular? Doppler é um aparelho, né, que por ondas de ultrassom, pelo efeito Doppler, ele vai mostrar pra gente a circulação a circulação no nosso corpo, né? Você consegue só com esse aparelho, você consegue ver se a circulação está ocorrendo de forma correta. E se você pega ela em tempo real, né, você consegue ver a direção, o fluxo, a velocidade, você entende tudo, né, pelo Doppler mesmo. E hoje ele é uma ferramenta fundamental, assim, na nossa Você acha que é especialidade. um diferencial dentro da área da cirurgia vascular e da angiologia? Então, É quase que obrigatório hoje em dia, exato, né? hoje é obrigatório praticamente. A gente aprende muito sobre Doppler também durante a nossa residência mesmo de cirurgia vascular. Você aprende o básico do Doppler, né? Porque hoje é uma ferramenta essencial, assim, no consultório. É No daquelas ferramentas consultório... que você deixa cair e você É. se desespera. Deve ser mais ou menos isso, né? Não deve ser barato o negócio dele. Não é. Mas, assim, como ele é essencial hoje, ele, há bastante tempo, ele já foi bem incorporado no dia a dia Legal. da especialidade. Só que lá no Dante, né, onde eu me formei, ele é um centro de referência também Sim. em Doppler vascular. Tem referências ali do país todo como professores. E eu acabei me interessando muito pela área vendo, né? Tipo, você começa a ver no seu dia a dia o diagnóstico do tipo câncer que o pessoal só conseguia ver com tomografia, Cara, toda a ressonância. logística era muito difícil, né? Sim, e assim, com o que a gente aprende, assim, durante a residência, você consegue fazer o diagnóstico ali, no geral, as coisas mais básicas, mas eu não sentia que conseguiria fazer a coisa tão profundamente, sabe? E assim, por exemplo, você trabalhando como angiologista e cirurgião vascular, alguns procedimentos você faz no consultório ou qualquer procedimento ligado nessa área só no centro cirúrgico? Não. Hoje a grande maioria dos procedimentos são no consultório, né? Jura? Aham. A gente deixa os casos para hospital, assim, num paciente normalmente mais... Grave, né? Exato, mais grave, com fatores de risco. O paciente, muitas vezes, né? Tem muita dor
procedimentos, por exemplo, o paciente já chega e fala, doutor, eu tenho pânico de procedimento. E aí, às vezes você quer fazer uma anestesia diferente e tal, aí a gente vai procura mais a parte hospitalar, mas no consultório hoje a gente resolve 70%, 80% dos nossos casos no consultório, né? Ainda mais porque os tratamentos hoje eles estão cada vez mais minimamente invasivos. Quanto você realmente fazer uma cirurgia maior, assim, num paciente, pensando do lado venoso, né? Estou falando aqui do meu dia a dia. Sim. A gente pensando do lado venoso, cirurgias ou algo que precise de grandes cortes, tudo, hoje isso já é muito raro, né? A gente cada vez mais com os tratamentos menos invasivos, evitando cirurgia, evitando anestesia. Então, eu acredito que ali por volta de 70%, 80% dos nossos tratamentos são feitos no consultório. Pô, muito bacana. E essa parte também que você falou de endovascular, o que é isso? Endovascular. Endovascular é uma área, né? É uma área de atuação da cirurgia vascular. Para você ser cirurgião endovascular, você tem que ter feito cirurgia vascular, é uma área de atuação. Sim. E ela é uma denominação como se a cirurgia vascular tivesse ficado uma denominação das cirurgias abertas, convencionais, e a cirurgia endovascular fosse aquelas cirurgias que a gente faz tudo por dentro das veias, né? Normalmente com punção na virilha, a gente, ou na virilha, ou no braço, a depender de onde está o problema, a gente consegue acesso a praticamente todos os vasos do corpo, né? Quando a gente entra ali, normalmente uma punção na virilha, você entra na veia femoral ou na artéria femoral e consegue entrar onde está o problema por dentro do corpo. Então, com isso, implantar stent, aumentar uma área que está estreita com balão, colocar mola em caso de sangramento. Então, isso, a cirurgia faz tudo da parte endovascular, isso faz parte. Exato, essa é um tratamento, é uma parte da cirurgia vascular que não usa cirurgias de corte convencionais. Ela faz tudo por punções e por dentro das veias. E de todas essas áreas de atuação, de tudo que você me falou, as demandas hoje para você, elas são mais no consultório ou na parte cirúrgica? Eu acredito que é uma mescla aí dos pacientes, né? O que acontece? Os pacientes normalmente hoje eles chegam para mim com doença venosa. No geral, a maior queixa do meu consultório é varizes, que varizes fazem parte, né, da insuficiência venosa crônica. Sim. Então aí o paciente ele vai chegar em vários estágios. Tem algum paciente, a grande parte dos pacientes chegam no começo da doença. Chega com aqueles vasinhos que incomodam. Que mexe na estética, né? A pessoa vai, né? Se não mexesse na estética, não ia. Grande parte das queixas no começo são estéticas. Algumas coisas que os vasinhos também fazem bastante são, tipo, coceira, alguma queimação. Então, os pacientes no começo da doença me procuram. Esses pacientes normalmente não vão ser da parte cirúrgica, né? A gente tem que avaliar o paciente como um todo e entender se aquele vasinho, ele é o problema ou se ele tem algo interno que está causando ele, né? Se ele é só a ponta do iceberg. Isso aí a gente só consegue fazendo o exame completo, o Doppler e tudo mais. Mas só para entender, o vasinho que vocês falam, obviamente é um vaso, mas vocês denominam como vasinho quando ele tá com alguma inflamação, alguma infecção, quando ele tá aparente, ou vocês se referem a vasinho em qualquer vaso do corpo? Porque eu escuto essa nomenclatura por vários angiologistas, assim, porque os vasinhos, é sempre quando ele tá inflamado e aparecendo ou não, ou normalmente? Não, vasinho, ele não vai ser que ele está inflamado, né? Vasinho, o nome técnico chama telangiectasia. É melhor falar vasinho, né? Exatamente. As pessoas não iam entender muito bem, mas o vasinho, ele vai ser uma dilatação desses vasos, desses vasos pequenininhos ali da pele, e então eles ficam visíveis. Eles ficam expostos pela pele. Exato, mas assim, isso não quer dizer que ele está inflamado nem nada. Normalmente ele não dói, ele vai ser, bem no começo ali, ele vai ser mais um problema realmente estético, né? Que
Não um problema inflamatório nem nada. Que a pessoa ela vai olhar e vai falar assim, putz, isso aqui na minha perna não tá legal, isso aqui tá feio. Aí a pessoa vai querer ir lá, aí vai procurar o angiologista, vai procurar o cirurgião vascular pra poder resolver. Exato, isso aí é grande parte do começo, né? Da doença que a gente fala que é no começo leve. Né? Faz tudo a parte da mesma doença, essa é a parte leve do caso, né? Alguns outros pacientes já chegam numa fase um pouco mais avançada, que é quando já começa a ter uns vasos maiores mesmo, vasos mais grossos, que ali o paciente começa a ter dor, Ali sim tá inchaço. dilatado, tá inchado. Isso, aquela varizes que você olha é uma veia dilatada mesmo. Ali vai ter dor, inchaço, sensação de peso, incômodo estético também, mas ali já vai ter mais... Já vai estar mais associado à dor, provavelmente. Exato, alguns incômodos mais funcionais mesmo. Uhum. E em casos mais avançados mesmo, você pode ter escurecimento da pele, a pele pode ficar ali com um aspecto mais acastanhado, mais acinzentado. Pode surgir as feridas venosas e, em alguns casos, de flebite, né? Flebite que são as tromboses superficiais, que são uma complicação possível da varize, mas ela não é tão comum, mas é possível, e que em raros casos podem atingir o sistema venoso profundo, e então virar uma trombose venosa profunda. Tá, vamos lá. Agora vamos entender essas nomenclaturas. A varize é a mesma coisa que o vasinho? Ou não? Não é a mesma coisa, né? O vasinho, ele vai ser uma dilatação Do vaso. Exato. A varize vai ser uma... Eu tô querendo te contar aqui quase Não, pode do contar. aspecto técnico, né? Tipo, uma telangiectasia, né? Que é o que a gente chama de vasinho. São os vasos tortuosos e insuficientes com menos de 1 milímetro. Entendi. E para você chamar o vaso de varizes, ele vai ter que ter ali mais de 3 milímetros. Então, Mas qual é a diferença prática entre um vasinho e uma varize? Tirando essa parte técnica que você falou, quando você lá no consultório, a pessoa vai falar assim, ah, doutora, minha perna tá cheia de varize. Não, isso aqui é vasinho ou isso aqui é... Como é que você consegue fazer essa subdivisão? Ou você resume tudo a uma única coisa? Ah, não, sim. Todas elas fazem parte da mesma doença, né? Entendi. Então, assim, como eu poderia te explicar? Quando o paciente me pergunta assim, ah, doutora, esse vasinho aqui significa que eu tenho varizes? No geral, sim, porque Sim. você tem a insuficiência venosa crônica, né? Se você tem vasinhos, você tem refluxo em alguma parte do seu sistema venoso. Então, você tem essa doença de insuficiência venosa crônica. Aí, basta a gente conseguir entender qual que é a origem desse vasinho. Se ele vem de uma veia nutridora superficial reticular, se ele vem da veia safena, É aí que se você ele vai vem da descobrir perfurante. as gravidades. Eu acho legal entender o seguinte, beleza, então a gente pode colocar assim em níveis de gravidade. Nível 1 é o vasinho, é a varize mais tranquila, estética. Segundo é um inchaço maior, a pessoa vai ter uma perda de qualidade de vida. E um nível 3, a gente chegaria ao quê, por exemplo? A pessoa perdeu completamente a qualidade de vida, a pessoa pode ter, que você falou que não são todos os casos, mas ela pode ter ali talvez uma... Esqueci o nome da... Ferida? É uma Úlcera? ferida, uma úlcera. Então são esses 3 níveis assim que a gente pode classificar. O início, que é o mais leve, o nível 2, que é um inchaço maior, e o 3 é que você vai ter alguma perda. Necessariamente, todo vasinho, ele pode chegar ao nível 3 ou não? Alguns só falam assim, Não, não. não. Eles são... Existe uma crença, às vezes, né, de que esse meu vasinho vai virar uma É varizes a isso, a longo ideia prazo. da pergunta era justamente essa. Todo Não, vasinho, ele pode chegar ao nível não. 3 dessa Não, dificuldade? são coisas diferentes, né? São aspectos de uma mesma doença, mas não, um vasinho não vai chegar a te gerar uma varizes. Normalmente é o contrário, né? Normalmente quando você tem muitos vasinhos numa determinada região da perna e
visivelmente você não está conseguindo encontrar ali uma causa para aquilo, normalmente tem uma variz maior naquela região que a gente consegue ver pelo ultrassom que está causando vasinho. Agora, não tratei os meus vasinhos e tenho medo que isso vire uma variz grande a longo prazo. Não. Então Essa sequência não vai ter. você só consegue fazer esse diagnóstico com o próprio Doppler. É a única ferramenta que você consegue fazer esse diagnóstico. Algumas vezes elas são visíveis, né? A gente tem o fleboscópio, que é um aparelho que a gente consegue ver um pouco abaixo ali da Vocês pele. conseguem ver o problema mais cedo ainda. Exatamente. A gente consegue ver de onde estão vindo ali esses vasos. É como se fosse um caminhamento, realmente, né? Assim, você vai vendo, você vai analisando até onde vai esse cabo e até onde ele termina, né? Exato. A gente tem algumas ferramentas, né, que a gente pode usar no consultório, que antes de você fazer o exame de imagem, né, que é o Doppler, a gente usa o fleboscópio, por exemplo, que você vai ali onde tem aquela queixa dos vasinhos e você vai procurar uma que a gente chama de veia nutridora, que é uma veia que está um pouco mais embaixo da pele, que normalmente é uma veia que ela tem a denominação de veia reticular, e ela que está alimentando aqueles vasinhos, né? Por isso que ela é chamada de veia nutridora. E aí a gente tem que ver essa relação dessas veias nutridoras, se elas estão vindo de alguma veia que a gente chama de perfurante, que são veias que vão conectar o sistema profundo com o sistema superficial, se elas vêm da veia safena. Então, a gente tem que fazer todo esse caminho, desde o que está ali incomodando até a real origem do problema. Mas como é que você trata isso? Porque assim, por exemplo, diagnosticar é uma coisa, você tratar é outra completamente diferente. E quais são os tratamentos hoje que você consegue fazer para as varizes? Que é o que, basicamente, toda mulher que tem varizes hoje... A gente fala mais mulheres porque eu não vejo os homens se incomodando tanto com isso. É mais comum nas mulheres. É mais comum nas mulheres. Então, eu te pergunto, como é que são os tratamentos hoje? São tratamentos simples? São tratamentos tranquilos? Tá. Antes, um parênteses ali sobre homens terem varizes, né? É muito comum mais comum nas mulheres por causa dos hormônios. Claro. Isso. E outra coisa uma curiosidade, assim, do porquê que os homens normalmente, muitos têm varizes grandes e não tem tanta dor. É muito mais comum você ver homens com varizes grossas, sem dor, do que normalmente as mulheres. Isso é muito por causa da musculatura da panturrilha, né? O homem, no geral, ele tem os músculos mais proeminentes, mais fortes, no geral. Então, apesar de ele ter a deficiência ali na circulação... O músculo sustenta. Se o músculo estiver bem, Bem desenvolvido. Isso, bem desenvolvido, ele vai compensar e você vai ter tanto que menos se você parar pra sintoma. pensar, os homens a gente vê mais varizes quando eles já estão com uma certa idade, provavelmente também porque os músculos já estão um pouquinho mais fracos. Sim, e no dia a dia, assim, no consultório, é muito comum você ver o homem procurar na doença mais avançada. Ele não vai... porque ele só vai quando ele tá morrendo, né? Isso Exato, quando a pele começa a escurecer, né? Quando dá aquele aspecto acastanhado que eu tinha comentado com você, acinzentado, ou quando aparece uma ferida, quando já tá ali uma doença bem avançada, e normalmente é ali que eles vão procurar, porque falam, mas eu nunca senti dor, achei que isso não me daria problema. Apesar dele não sentir aquilo, não ter tanto esse desconforto, ele em algum momento ele vai ter que procurar. E eu acho até legal a gente falar, antes da gente entrar nessa parte da própria pergunta que eu te fiz relacionada à forma de tratamento, tem um conceito que é interessante também, que eu vejo não só na área da cirurgia vascular e da angiologia, mas em outras também. Eu tava falando isso com o Dr. Pedro na parte de ortopedia também, que é muitas das pessoas elas não entenderem que elas estão sentindo dor, por já normalizarem de certa forma aquele conceito. Então, aquela dor que ele sente, ele já nem é um diferencial, ele já conviveu com aquilo, ele já acha que aquilo é normal. Isso deve acontecer muito no teu consultório, né? Sim, muitas varizes, assim, ela dá muita sensação de peso, né, de cansaço nas pernas. Então, assim, muitas vezes a pessoa acha que aquilo é normal, né? Tá, tipo, no dia a dia, no fim do dia, tô cansada, minha perna incha,
Isso é normal, isso aí eu sempre convivi, né? Muita gente tem isso desde muito jovem. E aí, quando começa a aparecer sinais externos, né? Que pela pele procura o vascular, aí a gente fala, não, você tem problema de Tua perna tá safena. quase caindo. Procura o vascular ali. A gente fala, não, tem problema de safena, precisa operar, tudo. O pessoal, não, tá, enfim. Depois da cirurgia, fala, meu Deus, a minha Aí é que a pele... pessoa tem a percepção, né, de dor, Sim, né? parece que saiu 100 quilos das minhas pernas, tipo, não sabia que o normal não era sentir a perna tão cansada, não era sentir cãibra, não era sentir dor, achei que isso era só porque estava cansada do dia a dia, sabe? Então, o paciente, de certa forma, o ser humano se adapta muito fácil, né? Então, a Uhum. gente se adapta com dor, a gente se adapta ao cansaço, a gente se adapta a várias coisas. Mas beleza, a gente entendendo essa parte, agora, de fato, eu quero saber como é que a gente trata hoje as varizes, de certa forma, para que a gente não torne isso um problema pior. Então, as varizes, o tratamento vai depender muito de onde é a origem dela, de que tamanho que ela é e E praticamente assim, do tamanho e de onde ela vem, né? Assim, a gente tem hoje tratamento de safena, por exemplo, né? Que são. As pessoas falam muito ponte de safena, isso deve ser até uma curiosidade, né? Por Sim. que da ponte de safena? Que é o que, de certa forma, se escuta muito ligado ao coração, né? Sim, a safena é uma veia da perna, só que ela é muito usada em pontes arteriais, né? Então, assim, você tinha antigamente, você teve uma um infarto, teve um entupimento de alguma artéria do coração. E aí, um substituto dessa artéria, era muito comum pegar a veia, uma parte da veia safena. Pô, legal. E aí, era conhecido como ponte de safena. Então, É por isso que é isso, comum as pessoas até acharem e falarem assim, ué, como assim? Veia de safena, isso não é no coração? Eu já vi aham. algumas pessoas Algumas associando pessoas isso. têm medo de fazer cirurgia de safena e ter algum problema cardíaco por causa disso. Daí, sempre tem que explicar essa diferença, né? Do porquê do nome. Isso é porque tem ela é um substituto de um vaso, né? Ela faz o papel daquele vaso que estava obstruído. Você pega essa parte dela e coloca ali. Isso porque a veia safena é uma veia calibrosa e é uma veia superficial. Então, assim, É o você... cabeamento ali que não tá. Que não tá dando. Não tá passando. Não tá passando. Como é que é? Não tá passando eletricidade. Aí tu puxa e pega. É Aí você isso. pega e coloca lá no É lugar. isso. Exato, aí você põe ali e essas pontes não ficam conhecidas como os pontes de safena, porque é o nome da veia que é pega, mas a safena é na perna e não tem nada Curiosidades. com o coração, E aí, beleza. A gente sabe que você precisa descobrir primeiro onde é que tá o problema. E você precisa locar onde está o problema e a forma como você vai tratá-lo. Quais são as opções hoje de tratamento? As pacientes elas escolhem a forma de tratamento ou então você recomenda, você impor é uma palavra forte, mas você fala, não, tem que ser essa forma de tratamento. Como é que é feita essa escolha? Assim, hoje a gente tem uma gama muito grande, assim, de possibilidades de tratamento, né? É, o tratamento vai depender muito de o tamanho dos vasos que você quer tratar, a origem de onde, se eles vêm de alguma fonte de refluxo maior ou não. A gente sempre trata primeiro as fontes de refluxo maior. Então, assim, não adianta você tratar o vasinho ali que está sendo causado por um problema de safena, se você não tratar a safena. Não vai, ou, muito possivelmente, ele não vai desaparecer, vai continuar ali. Você vai fazer uma escleroterapia, um laser ali, ele não vai sair, porque a fonte que está a nutrição dele, a fonte nutridora dele, que é ali o refluxo da safena, ainda está e vai continuar realimentando ele. Você não vai conseguir fechar aquele vaso. Legal. Então, primeiro a gente tem que fechar as maiores fontes de refluxo, né? Pensando hoje na safena, a gente tem a nossa primeira escolha normalmente é a endolaser, né? Que veio para substituir a cirurgia convencional, aquela cirurgia de corte. E Seria o tratamento hoje mais minimamente invasivo, se a gente pode dizer assim. ele é o tratamento mais minimamente invasivo, sim, para safena. Talvez a espuma
também é um tratamento minimamente invasivo, tanto quanto, só que se você comparar os dois a longo prazo, o resultado a longo prazo do endolaser é melhor. Então, por isso que a gente vai escolher espuma para tratar uma safena, muitas vezes, de um paciente idoso, por exemplo. Entendi. De um paciente que tem muitas lesões na perna e que uma punção para o endolaser seria bastante estresse para aquele lugar. A espuma, ela é Um tratamento menos agressivo, se assim a gente pode dizer. Não sei se seria agressivo, mas o tamanho ali da sua agulha, que é onde você usa Entendi. para espuma, ele é menor. Então, Você injeta a espuma diretamente na na veia do veia. doente. Uhum. Que você pensa que você passou uma espuminha ali, sumiu tudo, né? Por Não, você cima. espeta direto. É. E o endolaser é o quê? É um laser... Como é que funciona? É um aparelho que vocês usam? O endolaser, ele é um aparelho e você acopla uma fibra nele, né? O endolaser, ele vai agir com energia térmica, né? A Entendi. cirurgia convencional era Esse é uma por energia cima da mecânica. pele, não precisa espetar nada. Não, esse é o transdérmico, o que é por Entendi. cima da pele, né? Quando você vai fazer por cima da pele para tratar vasinhos e veias reticulares, você consegue usar o transdérmico. Só que o transdérmico, ele tem um limite de penetração. A gente tem a pele, a safena vai estar profunda na pele. O transdérmico, que é aquele que você só solta, que você faz a energia térmica, mas pela pele, ele não vai conseguir penetrar até a safena. Então, você tem que fazer uma punção da safena e passar a fibra de endolaser por dentro dela. Então, com a energia térmica, ir fazendo queimar essa veia por dentro, né? Você desativa o cabo. Desativa o cabo Você por desativa dentro. o cabo. E isso é interessante até a gente entender essas formas, porque, assim, a gente olhando de maneira geral, são tratamentos que são minimamente invasivos, que são ótimos, mas, cara, se você for olhar para o passado, devia ser mais difícil fazer um tratamento como esse. Como é que era no passado para vocês tratarem vasinho, para vocês tratarem varizes? Tinha que sempre fazer um corte, tinha que sempre abrir, tinha que sempre vai puxando o cabeamento. Como é que era no passado que vocês faziam isso? Antes a cirurgia de varizes, ou ela era cortes, ou era aplicação. E nesse mundo de aplicação não existia espuma. Entendi. Era aplicação com glicose, né? Que Ah, é? é aquele... Sim, uma aplicação de vasinhos, bem tradicional, assim, é a aplicação com glicose. Hoje a gente usa também, só que a gente usa mais com associação com o laser transdérmico. É mais raro a gente usar a glicose sozinha. Normalmente ela vai fazer parte De um de tratamento todo um como um todo. tratamento. Hoje tem muito isso, né? A gente mistura técnicas, muito mais do que indicar só um. A gente divide o tratamento em etapas e vai usar as técnicas em cada etapa diferente, né? Não, muito legal. Muito bom. E eu acho também legal a gente falar, obviamente a gente falou sobre os tratamentos que existiam. Eu acho que um ponto interessante também é a gente falar sobre modernidade em questão de recuperação. Porque, você tá me falando de qualquer coisa que você tem que fazer um corte numa pessoa, você vai ter um tempo de recuperação maior. Quais foram os benefícios em questão de recuperação de pós-operatório que essas novas técnicas trouxeram para os pacientes? Essas técnicas, elas possibilitaram a gente a tratar todo tipo de paciente, né? Então, assim, um paciente hoje, que nem no consultório, é comum você tratar pacientes que têm mais de 80 anos, por exemplo, que antigamente... Como é que você vai abrir para fazer uma cirurgia Exato, ali? que antigamente pacientes que já chegavam, às vezes, não tratou varizes a vida inteira, chegou aos seus 80 anos e tem ferida. Essa ferida Não é agora que vai tratar, né? Não Exato, tratou até os 80. vai ter que conviver com ele para sempre. Um paciente de alto risco, por exemplo, que já teve infarto ou alguma outra coisa. Então, hoje, essas técnicas, elas possibilitaram a gente tratar todo tipo de paciente. Muito A legal. gente pode não submeter esse paciente a uma anestesia, mas fazer um tratamento com espuma, por exemplo. Então, a gente tem bastante
possibilitaram a gente tratar. E tirando isso, né, do paciente mais velho, a gente tem uma recuperação muito mais rápida, porque a gente praticamente não tem perda sanguínea, né, que é uma coisa comum na cirurgia vascular, né, que a gente vai tratar vasos. Então, muitas vezes você tinha um tanto de perda sanguínea. A cirurgia anteriormente, você pegava, cortava ali na virilha, cortava ali no tornozelo, a safena ela vai, né, da virilha até o tornozelo. E fazia uma remoção mecânica. Então você puxava puxava. assim mesmo? Sério? Você puxava tudo. Caraca! Então você fazia bastante lesão muscular, por exemplo, bastante sangramento, bastante hematoma. Hoje, como você usa a energia térmica que você navega dentro do vaso, né? Você funciona a veia e a fibra vai por dentro do vaso e queima ela, você tem praticamente nenhuma perda sanguínea, praticamente... Como se você queimasse o cabo e deixasse ele ali. Exatamente. É isso aí. E aí o corpo vai... Esse vaso que está ali sem função, né? Porque você consegue... o vaso, quando você queima ele por dentro, ele perde a função. Legal. Então, o sangue para de passar por ali e o corpo fala assim, opa, tá atrapalhando. Aí o corpo mesmo vai tirando. E aí o próprio corpo tira. Então, a gente reduziu muito o estresse cirúrgico, né? O tempo de recuperação de maneira geral. O tempo de recuperação. E aí, se a gente fosse olhar assim, por exemplo, agora não só comparando com antigamente, olhando hoje, depois que a pessoa ela faz um tratamento, pode ser com espuma, pode ser com endolaser que você falou, quanto tempo a pessoa ela já tá voltando às atividades normais 100%? Aí vai depender do que seria atividades normais dela, que a gente tá falando. Sei lá, uma caminhada na praia, correr. Isso aí, não, caminhada na praia, andar, eu sempre falo pro paciente, andar hoje, depois da cirurgia, pode e deve, né? Então, assim, o paciente sai da cirurgia andando. Não tem mais aquilo de repouso. É o conceito da medicina no pós-operatório sempre foi, fica de repouso, sentado, deitado. Isso aqui hoje não. Você fez a cirurgia, a gente dá alta no mesmo dia, o paciente sai andando do hospital e tem que andar em casa, tem que estimular, tem que estimular a circulação. Isso de ficar deitado com as pernas para cima, na verdade, é ruim, né? Na verdade, a chance de você desenvolver uma trombose é maior você fazendo isso do que não fazer, sim. Caramba. E de certa forma, por exemplo, você pegar sol, por exemplo, você entrar no mar, que são coisas assim que geralmente os pós-operatórios eles acabam falando assim, fica tanto tempo longe da praia, esse tipo de coisa, em quanto tempo mais ou menos a pessoa poderia estar de volta a essas atividades normais? Aí depende do tratamento que ela fez. O maior problema de sol hoje é porque a gente pode fazer mancha, né? Na pele. Aí a pessoa sai de uma varize e vai para uma mancha na pele, Exatamente. né? Quando a gente trata, né? Principalmente os vasinhos ali da perna, eles são bem superficiais. Então, a pele ali, a gente causa uma irritação naquela pele no tratamento. E se você tomar sol, aquilo lá pode manchar. Fez uma tatuagem, pegou sol. Acaba manchando, acaba sendo muito parecida, né? Isso, exatamente. Então, assim, o sol a gente tem maior restrição. A gente não gosta muito de sol no pós-operatório, mas muito mais por causa de mancha. A gente tá falando o quê? 2 semanas, um mês, 2 meses? 2 semanas, no geral, 15 dias. Nem é tanto assim, né? Se fosse uma pessoa colocar uma faca e puxar o cabeamento todo ali da tua perna, a gente tá falando aí talvez de 6 meses, né? Então a gente pode dizer que o pós-operatório de uma cirurgia vascular, ele saiu de 6 meses para 2 semanas, né? Praticamente basicamente isso. Olhando isso, né? Assim, no paciente, por exemplo, que tem... trabalho normalmente o paciente vai no próximo dia. Isso aí Putz, não vai dar nenhum atestado para ele. Nesse caso, eu acho legal também a gente trazer alguns pontos que são também ligados aos tratamentos. A área da cirurgia vascular e da angiologia são muito grandes e a gente também não pode resumir toda a área só vasinhos e varizes de maneira geral. Em casos que você falou sobre a parte cirúrgica, se encontra mais essa questão de trombose. Mas quais são as outras causas, os outros motivos pelos quais os pacientes eles vão e precisam de um cirurgião vascular de maneira geral? Como a gente fala, né, a nossa especialidade ela é bem abrangente. Muito. Então, assim, pensando em doenças arteriais, por exemplo, né?
Normalmente o paciente vai procurar um vascular. Num caso de um trauma, por exemplo, você tem uma lesão de artéria, por exemplo, esse paciente vai ter um sangramento vultuoso. E aí, no centro cirúrgico, chamam vascular. Se o paciente ir para uma consulta de vascular pensando em doenças arteriais, ele vai ter os sintomas que a gente de falta de sangue chegando ali na perna. Muitas vezes ele vai ter dor na perna aos esforços, ou seja, durante a caminhada ele sente uma dor que é incapacitante para ele tem que parar e esperar Sim. voltar. Isso que a gente chama de claudicação intermitente. Ou então o paciente que tem uma ferida que infeccionou e não fecha. Que mais? Deixa eu pensar. Um paciente com aneurisma, né? Uma coisa que a gente trata bastante aqui na cirurgia vascular, nas dilatações das artérias. Esse paciente também, quem trata somos nós, na cirurgia vascular. E eu acho até legal a gente entender o seguinte, né? A gente voltando um pouquinho até para a parte para as partes das cirurgias vasculares de maneira geral e até entrando um pouquinho de vasos e varizes. Existe alguma recomendação que você dá para os teus pacientes para que eles evitem problemas vasculares? Ou é algo mais ligado, sei lá, à tua composição corporal, ao teu DNA, a uma hereditariedade? É mais ligado... Desenvolvendo melhor a minha pergunta, as questões vasculares, elas são mais ligadas à hereditariedade ou então você nasceu assim? Ou estão mais ligadas ao comportamento e o estilo de vida que você leva? Então, a principal fator de risco das varizes é a causa genética, né? Ou então você pode fumar, se alimentar mal, tô brincando, não faz isso não. Não, é o principal fator de risco, né? Então, assim, na grande maioria dos pacientes com varizes... É fator genético mesmo. Exato, Caramba, você vai ver que vai ter história familiar de mãe, pai, tio, você vai ver que a genética, ela contribuiu bastante para sua perna não estar do jeito que você queria. Exatamente, mas assim, os fatores de risco, eles estão, nossos hábitos de vida, eles vão muito determinar se essa doença vai se desenvolver mais ou menos, se você vai conseguir controlá-la ou não, né? Então, assim, os hábitos de vida que vão ajudar você a controlar, né, a doença, ou então a tentar não desenvolver ela nos estágios mais avançados, principalmente atividade física, né, como a gente já comentou sobre a bomba da panturrilha ali, né, o músculo da perna, sobrepeso, obesidade, né, quando a gente tem o peso mais alto, vai aumentar a pressão que o nosso corpo mesmo faz sobre a circulação da perna. Então, se a gente conseguir manter um peso controlado, você vai diminuir essa pressão diária que você coloca ali nas suas pernas. Uso de hormônio, né, de reposição hormonal, anticoncepcionais, eles podem ter uma influência ali, mas não é uma influência tão determinante não a ponto fator de... preponderante. Exato, não a ponto de você não indicar para um paciente. Você vai deixar de tomar porque você vai ter varizes ou então Exato, você vai ter... tem outras... a gente tem uma gama que a gente outros pode escolher, elementos. mas pode também ser também é um fator que influencia, né, na saúde vascular como um todo. Você tinha falado de... Não, eu acho, assim, continuando até pra gente seguir um raciocínio, eu acho que tem alguns mitos também na área que eu acho que são importantes da gente tirar. Porque, por exemplo, você pega... tem pessoas que acham que você ficar em pé muito tempo, você fazer muito exercício, você ir à academia, isso vai te dar mais varizes. Pelo que você tá me falando, quanto mais você tiver o teu músculo desenvolvido, menos você vai ter.
Existe algum, eu acredito que esse seja um mito, existe algum outro mito que você escuta no teu consultório que seja ligado ou parecido com esse? Ah, eu acho que esse aí é um bem característico, né? Porque o paciente vê na academia, por exemplo, alguém que faz bastante musculação tem uma veia mais saltada. O paciente olha aquilo, acha que aquilo é varizes. Então fala assim, ah, musculação dá varizes, mas na verdade ali é uma veia que ela tá, é uma veia grande, porque aquela pessoa, ela exige ali da circulação porque ela tem um alto volume de treino, né? Naquele momento a veia ali, ela tá dilatada. Mas a veia, normalmente nesses pessoas que fazem atividade física e essa veia tá saltada, ela é uma veia retinha, ela é uma veia saudável, ela só é uma veia grande. Normalmente essa pessoa tem baixa quantidade de gordura. Então a veia tá bem superficial e você vê, mas não quer dizer que é uma veia doente. Então aí surgiu o mito. E não necessariamente também, né? Às vezes a pessoa ela acabou de fazer o exercício e filmou. Aí, por o músculo tá dilatado, tá tudo dilatado, aí a pessoa olha e fala: caraca, tá com. Mas, de repente, a pessoa acabou de acordar, tá lá normal, nem dá pra ver. Às vezes tá saltando porque tá tudo dilatado e tá fazendo Sim, naquele exercício. momento tá tendo uma necessidade de alto fluxo de sangue, aí a veia dilata. E aí, eu acho legal também fazer algumas perguntas ligadas a essa parte, porque. Cara, você já teve diversos casos. Você falou pra mim que você estava num dos centros de referência em São Paulo. Tem algum caso, assim, mais marcante que tenha mexido com você diante de toda a tua trajetória, que você olhou, falou assim, cara, tá aí um caso onde eu consegui ajudar uma paciente, consegui ajudar uma pessoa que tava precisando de mim, que mexeu com você, que te emocionou? Teve um caso assim? Olha, acho que já tiveram vários, assim, né? É, durante, assim, a residência, acho que os casos que mais me impactavam mesmo era da maior emergência vascular que tem, são aneurismas rotos, né? Então, assim, chega o paciente naquela momento realmente de vida ou morte e quando ele sai dessa situação é uma coisa bem gratificante, sabe? E hoje no meu dia a dia o que eu me sinto assim bem, que me causa bastante satisfação são os pacientes com quando a gente consegue cicatrizar as feridas. Pacientes que às vezes têm feridas de anos ali, né? Tem pacientes no consultório que já chegaram com feridas, falando que tinham feridas há 3 anos, 4 anos. São feridas que vão e voltam, né? As feridas venosas, normalmente, elas não doem. Então, o paciente convive com aquilo há muitos anos. E E é aquilo aí, que a gente entra de novo, a pessoa nem sabe mais se tá doendo, o que é normal, o que que não é, e exatamente. aí... Mas quanto mais tempo a pessoa ela deixa essa ferida automaticamente, mais difícil é de tratar ou não? A facilidade para tratar é a mesma, independentemente do tempo. Assim, uma ferida de bastante tempo, ela é mais difícil de tratar porque você vai fazendo alterações crônicas na pele, né? Você vai fazendo fibrose naquela pele, uma área que ficou com inflamar e desinflamar, inflamar, desinflamar, você muda, você muda Toda a estrutura toda ali. a estrutura da pele. Então, ela já vai ser uma pele mais predisposta a ter novas Uma feridas. prejudicada. Exato. Então, assim, algumas têm algumas colonizações por bactérias cronicamente. Então, ela já é uma ferida mais difícil de tratar, né? Do Não, que uma ferida recente. eu acho também legal, a gente falou sobre mitos, a gente falou sobre casos. O que que você diria hoje, né, para um homem ou uma mulher, um homem ou uma mulher, que eles têm problema nas varizes, que eles estão tendo essa perda estética e talvez até na qualidade de vida? Você diria que a pessoa ela tem que procurar ajuda o mais rápido possível ou você diria que não? Vem no seu tempo, dá pra esperar, não é a maior urgência do mundo. Ou não, cara, trata isso logo, porque isso pode se tornar um problema pior, ou então tá interferindo na tua qualidade de vida. Assim, o que vai te fazer ter que procurar com urgência é, são algumas alterações que podem ser urgência, né? Sempre falo, vamos supor, se você tiver uma dor súbita na perna, de repente, quando
quando existe esses casos, né, de problemas arteriais agudos, o paciente normalmente ele vai chegar para você sabendo a hora que aquilo aconteceu e às vezes ele fala, foi às 10h12 da manhã. Porque, Quando eu assim, pisei na pedrinha. exato. Não, tipo assim, é uma dor que Sim. ela é tão grande que ele Que é um sabe, marco. ele sabe exatamente a hora, o que ele estava fazendo, o que aconteceu. Ele sabe te falar perfeitamente. Então, assim, dores súbitas dessa forma, isso você vai precisar procurar uma ajuda imediata, né? Dores súbitas na perna, elas podem ser trombose, elas podem ser uma isquemia aguda, por exemplo. Então, assim, sua perna doeu, teve uma dor súbita, teve uma mudança de coloração da perna, ela perdeu a cor dela normal e ficou mais roxa, ela ficou escura de repente, de uma hora para outra, ou então a minha panturrilha, que ela às vezes fica inchada, tudo, de repente ela endureceu, agora eu não consigo tocar. Esses sinais são sinais de procure com rapidez, com emergência, precisa ser agora que você precisa ver isso. Agora, sim, a doença de varizes, ela é uma doença crônica, né? Ela, infelizmente, ela não tem cura. Então, assim, ela tem tratamento, ela tem manutenção de um bom tratamento, de uma boa evolução. A gente tem como fazer com que ela evolua bem. Só que ela não é uma coisa que você fala assim, eu vou agora tratar, eu vou sair correndo para tratar, porque daí eu vou resolver isso, nunca mais vou ter varizes. Infelizmente, não é verdade. Então, assim, quanto mais cedo você procura, mais a gente consegue controlá-la, impedir que ela vá para os estágios mais avançados. Ela fique mais amostradinha. Exato, mas assim, infelizmente assim, você vai vai curá-la e nunca mais vai aparecer outra, você vai se livrar disso para sempre, infelizmente Esse não é era bem um dos assim. mitos que eu queria perguntar pra você. Depois que você trata as varizes uma vez, elas podem voltar novamente? Então, tem muito isso de voltar, não é que elas voltam, né? Elas não vão. A variz que você tratou, no geral, ela vai estar ali, vai estar tratada. Antigamente, se fazia cirurgia, tirava a veia safena e depois o paciente evoluía com outras varizes. Então, assim, a varizes, ainda mais naquela época que você tira, ela não vai voltar porque ela não tá mais ali, não tem como ela voltar. Mas, como é uma doença crônica, é uma doença da constituição dos nossos vasos, né? Então, assim, Culpe sua mãe ou seu pai. com o tempo, ela pode formar outras em outros lugares, né? Então, assim, muitas vezes numa região parecida, né, que você tinha antes, aí fica um pouco desse mito do tipo, a gente trata, não adianta voltar que elas voltam. Não é que elas voltam, novas surgem. Novas surgem. Aí você pode escolher ficar com a perna completamente tomada por elas, você vai tratando uma devagar e outra também. Eu acho interessante também, eu acho que uma das últimas coisas que a gente precisa saber, até pra gente, as pessoas conseguirem diferenciar. O que hoje toda pessoa ela precisa saber antes de se tratar com um angiologista ou cirurgião vascular? Uma informação que você gostaria que as pessoas soubessem antes de se tratar com um profissional da tua área, para elas conseguirem diferenciar o que seria um bom profissional e um profissional que talvez não saiba o que está fazendo na hora de resolver esse problema. Eu acho que todo mundo deveria, assim, saber antes Deveria, poderia é mais difícil. deveria saber antes, né, de procurar o O vascular. angiologista ou cirurgião vascular. Exato, é que a nossa especialidade, né, angiologia e cirurgia vascular, ela tem tudo a ver com os hábitos de vida, né? Então, assim, se você tem algum problema circulatório ou sente que tem, e não tem hábitos de vidas saudáveis, ou então também não tá disposto a ter, mesmo que que a gente trate esses problemas, eles vão voltar e vão Tá muito ligado tudo ao estilo de vida que a pessoa leva. Exatamente. Obviamente que foi uma pergunta que eu até fiz uma brincadeira contigo falando sobre a hereditariedade, né? Ou seja, o fato de você ter mais ou menos, ou então num volume maior ou num volume menor, tá ligado muito a como você nasceu.
Só que, cara, o que você vai fazer com isso, né? Você vai se cuidar, você vai se tratar, você vai ter bons hábitos. E aí a gente pode estar falando provavelmente de dormir bem, se alimentar bem, de fazer exercício, né? Provavelmente isso, né? Exatamente. Então, assim, a circulação tem tudo a ver, eu sempre falo, tem a ver com os hábitos de vida e ao movimento. Então, Entendi. assim, você tem que... se você se preocupa com a sua circulação, né? Se você... Não é ficar deitado em casa. Exatamente. Você tem que estimular, né? Estimular a circulação, estimular o Seu corpo. seu corpo. Eu acho, assim, interessante também, além da gente trazer esse conceito, a gente falar sobre uma parte também, que essa parte do medicina do estilo de vida ela é importante. Você acha que na parte de cirurgia vascular e da angiologia, a medicina do estilo de vida ela é tão importante quanto em áreas como, por exemplo, ortopedia, cardiovascular? Ela é uma área tão importante, a parte do estilo de vida é tão importante quanto em todas as outras áreas da medicina? Ou ela é um pouco mais, ela é um pouco menos? Olha, eu acredito que ela é tão importante quanto, né? Porque, assim, além de ter um estilo de vida uma parte que a gente vai conseguir prevenir e controlar essas doenças. Infelizmente, é genética, né? A gente não consegue mudar. Mas, Ainda assim, não. ainda não. Mas, assim, hábitos como fumar, sedentarismo, obesidade, essas coisas elas vão ser totalmente determinantes na saúde vascular, né? Às vezes você vai ter uma genética favorável a ter varizes, trombose, e você tem um estilo de vida saudável e isso não acontece. Assim como, às vezes, você vê um paciente que tem problemas... minha família toda, ela já teve problemas do coração, ou então, tiveram aneurismas, mas daí você vai ver o histórico, todo mundo fumava, todo mundo... Ou seja, não era uma questão só hereditária, era uma questão do comportamento do estilo de vida dessas pessoas. Exato, né? A genética, com certeza, ali, Ela soma. ela soma ali. A gente tem uma frase que a gente brinca muito, que é: nem toda doença você pode ter se você quiser, você tem que poder, né? Então, assim, ninguém tem... Algumas doenças você não tem nem se você quiser, você tem que poder ter. Então, assim, a genética, ela ainda é muito... Ela é muito determinante em várias doenças vasculares, mas o estilo de vida, ele vai ser o grande aliado ali na prevenção. Preponderante. Agora, a gente chegando num bloco de uma parte do podcast que ela é mais ligada ao direcionamento de carreira, eu vou contextualizar essa pergunta, né? No podcast Bússola Profissional aqui, a gente tem uma tese, uma teoria, de que todo profissional, ele tem ele tem alguns profissionais que ele olhou com respeito, com admiração, ele falava assim, putz, tá aí, se for para ser um bom profissional, eu seria igual a essa pessoa. E foi exatamente a pergunta que eu te fiz lá no início, se teve alguma influência de alguém para você se tornar uma cirurgiã vascular, e você falou que o centro onde você estava de cirurgia geral tinha várias referências ali. E aí por isso eu te faço essa pergunta. Quem é a tua bússola profissional? É uma? São duas? Não tem? Teve uma médica aqui que ela respondeu que não tem bússola profissional, mas ela é exceção à regra. Quero saber de você. Qual é a tua bússola profissional ou quais são as suas bússolas profissionais? Bom, acho que a minha bússola profissional, ela, na verdade, tem uma pergunta fácil de responder, que são duas, né? Que são meus pais. Ah, legal. Bacana. A gente escuta com muita frequência isso aqui. Eles são médicos também, eles são da mesma especialidade que você? Não, meu pai é cirurgião do aparelho digestivo. Legal. E minha mãe é oncologista pediátrica. Legal. Então, Caramba. Acho que eles sempre foram, assim, a minha referência, as pessoas que eu admirei, assim, na profissão. Às vezes, quando são pessoas que eu peço conselho até hoje, né? Legal. Bacana. Como proceder, condutas, né? Exatamente. Quando a gente contextualiza a pergunta, ela acaba ficando um pouquinho mais fácil. Mais fácil. E aí, diante disso,
Você hoje, como a bússola profissional de jovens que estão entrando no mercado de trabalho na tua área, da cirurgia vascular, da angiologia, qual conselho você daria para jovens profissionais hoje que estão entrando no mercado de trabalho? E a gente está falando de médicos, cirurgiões vasculares, angiologistas. Acredito que a principal bússola que a pessoa tem que ter hoje entrando na medicina, né, e na cirurgia vascular é buscar conhecimento, né? Então, assim, acho que não vejo te dizendo assim, você tem que seguir exatamente o que uma pessoa ou Claro. aquele grupo de pessoas fazem, mas eu acho que você tá sempre ali buscar a sua melhor formação, o seu melhor conhecimento, estar sempre atualizado, né? A medicina é uma coisa que, conforme a gente se forma, eu me formei tem 11 anos, né? Então, assim, do que eu aprendi na faculdade, hoje muita coisa não é mais verdade, por exemplo. Então, se você Se atualizar. não se atualizar, não tá em constante Evolução. você não vai estar ali oferecendo o melhor para o seu paciente, né? Então, assim, acho que o principal para mim, caminham junto, tanto você buscar conhecimento, como você também sempre lembrar que você está tratando de pessoas, né? Então, assim, entender que o paciente ali, ele não é só uma doença, então ele é tipo uma pessoa, ele tem uma história, a doença que ele carrega também tem uma história para ele, que num paciente é muito diferente de outro, então acho que o principal conselho que eu daria seria nessas duas frentes, né? Tipo, sempre busque conhecimento e sempre trate o paciente ali como uma pessoa e não como uma doença. Perfeito. E aí agora, beleza. A gente entendeu a tua bússola profissional, a gente entendeu um conselho que você daria para jovens profissionais, mas mesmo assim, ainda assim tem alguns profissionais que eles têm uma certa dificuldade de começar no mercado de trabalho. E como é que hoje o cirurgião vascular ou o angiologista, ele começa no mercado de trabalho? Ele precisa fazer o quê? Ele precisa buscar os principais centros de referência, ele começa tirando a veia da tia, ele começa fazendo o que para ele começar nessa área de cirurgia vascular e angiologia? Acho que o principal começo é você entender qual parte, né, da cirurgia vascular que você gosta mais. Então, como a cirurgia vascular é uma área muito ampla, acho que no começo faz parte você testar várias delas, né? Ter contato com... Fazer estágio não remunerado. ter contato tanto com cirurgias arteriais, venosas, com exame, para você ir se direcionando, né? Às vezes uma coisa que dá muito certo, alguma coisa que alguém que você admira e gosta muito, você começa a fazer aquilo e percebe que você não gosta desse tipo de paciente, você não gosta de tratar esse tipo de doença. E tá tudo bem, pula pra próxima. Tudo bem, você vai para outra, assim, sabe? Então, acho que o meu principal conselho para você conseguir captar o paciente, conseguir fazer bons trabalhos, é você trabalhar com o que você gosta. Então, acho que no começo você testar e conhecer as várias áreas da nossa especialidade é bem importante. Então, Perfeito. acredito que seria isso. Agora vamos lá. Essa é a pergunta mais temida por todos os nossos convidados que vêm aqui, porque a ideia ela não tem um cunho sensacionalista. A ideia é entender um momento difícil pelo qual você passou e como você passou. Só que a maior parte das respostas que eu recebo hoje são ligadas tanto à vida pessoal quanto à vida profissional. Então, por isso a gente deixa essa pergunta muito geral. Algumas pessoas respondem de uma maneira, já teve gente até que chorou quando eu fiz essa pergunta aqui. Não é esse o meu objetivo. Mas eu quero saber qual foi o momento mais difícil da tua vida e como é que você passou por ele. Pode ser pessoal, pode ser profissional. Geralmente eles estão juntos, mas não sei se no teu caso estarão. Olha, um momento difícil, assim, que passei na vida, acredito que seja um momento que várias pessoas também passaram, que foi na pandemia, né? Ouço muito essa resposta aqui. COVID-19, sim. Em 80 episódios, eu acho que eu ouvi umas 20 vezes sobre a pandemia, juro. E
21 eram médicos, né? É verdade. Assim, na pandemia, pelo menos no meu caso, eu peguei o Covid bem no começo, né? Eu peguei o Covid antes do isolamento social. Então, quando eu peguei de um paciente, peguei no hospital mesmo. E antes do Covid ser nomeado, assim, as pessoas, todo mundo que tinha a síndrome ali do respiratória, elas, deve ser Covid, e isolava aquela pessoa. Então, assim, o paciente em questão que eu peguei, ele não foi Diagnosticado. diagnosticado com o teste na época, né? Como eu falei, foi antes do isolamento social. Então, Até pra fazer teste era o teste era difícil. muito raro, né? Eu fazia residência em São Paulo naquela época e eu tive que, eu mesma, colher o meu exame e mandar para o laboratório pro Adolfo Lutz, que é lá em Campinas, que só lá estavam fazendo. Caramba. E aí foi bem importante, assim, porque na nossa residência ali, não tinha residente que tinha pegado ainda. Eu fui a primeira diagnosticada. Premiada, entre aspas, Exato. né? Então, assim, aí teve que isolar a minha equipe, tudo. Caramba. Então, E aí, quando eu tive, né, bem no comecinho, era aquela época em que a doença, a gente vê ela como muito, muito, muito agressiva, né? Então, a gente vê muita gente morrer, a gente não tinha vacina, não tinha nada nem perto disso, né? Então, foi uma época de bastante medo, assim, sabe? Então, eu conversava com os meus pais, moram no interior de São Paulo, né? Aí, conversava com os meus pais, eles não pensavam assim, não, a gente quer ir aí te ver, mas aí também se eles fossem, eles iam pegar, não podia, então aquela foi uma época bem conturbada. E aí depois, logo que eu tive, eu trabalhei bastante naqueles hospitais de campanha, né? Como eu já tinha tido, eu Você tinha um deve ter pouco menos visto de cada medo. coisa. Exato, aí foi uma época bem difícil, assim, um contato bem direto com o paciente muito grave, contato bem direto com a morte, então foi uma... Eu ouvi muito isso em alguns episódios, principalmente com a doutora Luísa Toledo, pneumologista lá do Rio de Janeiro, Nossa. que ela estava de frente, né, ali em boa parte e depois acabou tendo até um burnout depois de tanta coisa que aconteceu, de tanta coisa que viu, realmente não foi um momento difícil, mas estamos todos aqui, de Bem, certa maneira, bem aprendendo como sobreviver e viver. A última pergunta que eu acho legal, essa seria a última, mas eu acabei lembrando. O que você acha que hoje diferencia um bom médico do médico ruim, um médico que não é tão bom? Eu te fiz essa pergunta muito baseada na perspectiva do que o paciente deveria observar, mas eu tô te fazendo agora essa pergunta na perspectiva do médico. O que você, falando para um outro médico, falaria assim, olha, você diferencia o bom médico do médico ruim dessa maneira? Como é que você diferenciaria? eu acho que o bom médico, assim, a gente, normalmente você não vai dar falsas esperanças para um paciente ou falsas promessas, né, para conquistar aquele paciente, por exemplo, né, às vezes você vê Mercado digital tá cheio. exato, você vê ali um colega mesmo vascular, por exemplo, eu vou te curar das varizes. Aí você fala, putz, tipo assim, você está falando que o paciente quer ouvir, mas na verdade, aquilo na verdade, né? Então, assim. Promessa de resultados. Juridicamente, a gente só tem promessa de resultado, que eu nem acho que deveria ser assim, mas promessa de resultado só na cirurgia plástica, né? Que a gente ouve falar da parte jurídica, né? Só existe promessa de resultado efetiva na cirurgia plástica. De resto, é a perspectiva que você dá de melhora para o paciente, mas não necessariamente você vai conseguir alcançar aquele resultado. Exato. Então, assim, eu acho que além do conhecimento técnico, que eu acho que hoje diferencia também, né, um bom médico com um médico ruim, mas acho que hoje com isso de redes sociais e tudo mais, eu acho que você ser verdadeiro, transparente, você entender o que o paciente precisa e ser sincero com o que você pode dar te Diferencia. diferencia bastante, assim. Perfeito. Doutora Gabriela, estamos chegando ao final do nosso episódio. Passou rápido, não passou? Mais ou Foi menos. melhor ou foi pior do que você imaginava? Foi melhor. Então, para a gente finalizar, vou pedir para você dar uma olhada para aquela câmera e para você dar um recado para os seus pacientes, pessoas que estejam assistindo médicos,
Pode falar o teu nome, pode falar onde você atende, pode falar a tua conta de Instagram, para as pessoas te seguirem e começarem a acompanhar o teu trabalho. Eu sou a doutora Gabriela Borim, sou médica cirurgiã vascular aqui em Florianópolis. Atuo hoje mais com as doenças venosas, com varizes, tromboses e suas complicações. Meu consultório atendo ali no sul da ilha. E para entrar em contato comigo, o meu Instagram é @gabriela.borim. E o Manuel vai deixar o link aqui embaixo também. É isso, doutora Gabriela, algumas palavras finais? Queria agradecer o convite para a participação e espero que tenha gostado e que possa ter contribuído. Com certeza, a gente já trouxe uma outra médica angiologista, foi lá do Rio de Janeiro, a doutora Marcela Tassi, não sei se você conhece, mas foi um papo onde vocês conseguiram trazer conceitos bem diferentes e áreas complementares, então foi muito bom. Doutora Gabriela, espero que você tenha gostado mais uma vez. E agora me direcionando à nossa audiência, você que quer indicar o próximo convidado do podcast Bússola Profissional, eu vou pedir para você entrar em contato pelo nosso Instagram, podcast Bússola P. Como eu disse, a gente também está no TikTok, ou você pode sugerir aqui nos nossos vídeos. Lembrando que a gente acabou de unir os dois canais, né? Eu não sei quando esse episódio vai ao ar, a gente ainda está no meio da temporada de episódios em Florianópolis, a gente ainda tem alguns para gravar, mas a gente uniu os dois, então você consegue entrar lá pelo nosso canal oficial, podcast Bússola Profissional no YouTube, e também nos comentários dos vídeos dar opiniões de profissionais, falar com a gente, entrar em contato, tá? E segundo recado, você que é profissional da área da saúde, você que é advogado, que é empresário, que está querendo entrar no mercado digital e ainda não sabe como, Manuel Pacheco N, em breve a gente vai começar a produção de conteúdo lá, eu espero vocês, espero que ainda esse ano, que eu tô enrolando pra caramba pra isso. Mas é isso, até o próximo episódio, a gente ainda tem alguns para gravar aqui, e não se esqueça, indiquem convidados do podcast Bússola Profissional, não só de Florianópolis, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. Fico por aqui. Grande abraço, pessoal.